Eu sou Elá Furtado, sou professora na Escola de Dança Licearja, sou ensaiadora da Companhia de Balé do Rio de Janeiro. Eu cheguei aqui aos 7 anos de idade, através de uma apresentação no Rio Centro. Eu fazia dança no clube escolar da 7ª CRE e teve uma apresentação e a Alice estava lá. Eu lembro que quando eu saí do palco, tinha uma bailarina dando papel. E aí me deu o papel. E aí era uma bolsa de 100%, uma bolsa integral. Me formei, cheguei a principal da Companhia de Balé do Rio de Janeiro. Eu fui embora, fui para estudar no Miami City Ballet School. Fiquei lá, fui com 18 anos, voltei com 20. Eu acho que essa ótica que a galera agora está tendo, não acho que seja de agora. Eu acho que seja de muito tempo, assim, até de quando eu era criança. Eu acredito que já acontecia isso, de você se formar como bailarino no balé e ir embora. Agora eu sou professor. Eu até também tinha esse pensamento quando me formei. E quando eu voltei querendo ser professora. Porque na minha adolescência eu ainda era bailarina, querendo dinheiro e aí sendo professora. Mas quando eu voltei com 27 anos para dar aula, só dar aula, eu voltei querendo ser professora. Então eu voltei querendo ser diferente, agir diferente. E eu voltei para cá porque eu sabia que ela ia conseguir me ajudar nesse ponto. Então eu realmente sabia, aí dessa vez eu sabia e via que eu não ia conseguir sem estudar e sem ser direcionada. E eu acho que é o que acontece na maioria dos espaços. Os professores não são direcionados, eles não são guiados de maneira inteligente, de maneira objetiva. E aí acho que fica tudo meio solto. É como se ainda não considerassem. Eu vejo que ainda não consideram a dança como... E o professor de dança como uma profissão. É como se... e como eu já ouvi... você trabalha com dança? Legal. É como se você não pudesse sobreviver disso. Você não fosse, de fato, um profissional. E eu acho que não só lá fora as pessoas veem isso do professor de dança, mas até dentro também. Alguns professores eu acho que têm essa visão. Tipo, vou dar aula enquanto eu tiver disponibilidade, porque eu preciso de dinheiro, assim como lá na minha adolescência eu pensei. Só que tem gente que tá levando a carreira assim, com 30 anos, 35 anos de idade, e levando a carreira assim, sem se especializar, sem estudar. Tem gente que às vezes já caminhou tanto e dentro da realidade, dentro da sua rotina, não pode entrar numa faculdade. É meio que inviável. Então, você precisa, de alguma maneira, progredir. Como? Existem muitos meios. Um dos meios, eu acredito que é esse material que ela está preparando para ajudar muita gente que não tem essa possibilidade. Eu não tenho certeza porque eu não trabalhei em outras escolas de dança, mas eu tenho quase certeza que o método não é uma importância. Eu acho que é meio que assim, ensina balé. Todos os métodos têm plié, tem tendi, tem GT. No entanto, que quando você vai num festival ou vai num curso, dependendo onde você for, tem muitos professores que usam outras nomenclaturas. E graças a Deus eu tive o direcionamento de ter uma técnica, e aqui a gente usa a técnica russa. Existe o método de ensino Licearja, que foi feito, foi pautado em cima da técnica russa, que ela foi colocando algumas coisas de algumas outras
escolas de alguns outros métodos, mas sempre foi nos falado isso, entendeu? Vou te dar um exemplo. Inclusive, no programa que eu dou aula, tem os 2 nomes. E como eu sei disso, eu já passo isso para os meus alunos, assim como um dia foi me passado. Eu vou falar em termos, você não vai entender. Se eu tô aqui com a perna na frente e eu faço isso e vou para trás, na técnica russa, a gente fala passei e développé, foi embora para trás. Eu tô passando e tô indo. Mas a gente usa raccourci, que não é do método russo, mas eu sei que é da italiana, da escola italiana. Por quê? Porque um dia fui ensinada que é assim. E eu sei que aí fora muita gente não sabe disso, dessas feias. Eu não sei tudo não, tá? Porque tem muita coisa. Mas tem muita diferença. E eu acho que literalmente as pessoas falam assim, vamos ensinar balé. Gira. Coloca aqui a perna na frente. Aqui, tipo, pirueta. Isso é retiré devant. Pirueta no passé. Não, isso não é passé. Passé é se fosse passar. Assim como aquele que eu te falei agora, que também era um passé. Entendeu? E assim, eu fui muito direcionada a isso dentro do meu curso de preparatório a primeiro pré. Não foi fora disso, não. E quando eu fui pro Miami e eu tive o contato com o estilo de Balanchine, que não é uma técnica, é um estilo, até porque Balanchine era russo, ele foi aluno da Vaganova e ele era brilhante e fez o estilo dele dançar. E aí quando eu cheguei lá, tive o contato com esse estilo diferente do que a gente sempre teve aqui, eu percebi, tipo, caraca, a gente sabe todos os nomes, a gente sabe tudo. A gente não ficou perdido quando foi embora. E nessa semana eu corrigi um aluno novo que veio de alguma parte aí desse nosso Brasil e ele estava com o braço na segunda muito baixo. Aí eu perguntei para ele antes de corrigir, você fazia aula da Royal? Porque aí tem o método inglês, né? Aí ele, não, Vaganova. Então agora eu posso corrigir. Então segura esse braço aqui em cima, meu filho. Eu achei que era porque a vida inteira tu tinha feito aula do método inglês. Mas não, é porque teu braço tá caído mesmo. Ou seja, se eu não soubesse que o método inglês é aqui embaixo, como que eu ia corrigir ele? Eu só ia falar, levanta o braço. E se ele falasse assim, por quê? Se ele aprendeu a vida inteira que o braço era aqui. Se eu não tivesse tido, eu percebi a importância dele quando eu fui embora, por exemplo. Porque quando eu era adolescente, como aquilo que eu te falei, só queria ser bailarina, só queria dançar, né? Então, quero dançar, mas não me importava, entendeu? Eu saber que isso era passé dessous, isso era passé dessus, isso era développé. Eu só queria dançar, mas quando eu comecei, eu falei quando eu fui embora, não, mas quando eu comecei a dar aula, eu peguei o programa dela e eu descobri que eu sabia ler. Nossa, eu sei ler tudo. Nossa, eu consegui construir o passo. Não eu construir, mas assim, eu consegui desvendar, decifrar o que está escrito ali. Eu falei, caraca, eu sei. Só que até então não tinha dado muita importância, mas quando eu fui embora e eu vi que, caramba, a gente sabe tudo. Caramba, a gente é bom. Pelo menos nesse sentido, né? E aí, quando eu voltei e comecei a dar aula, eu percebi que eu tinha uma bagagem boa, não era qualquer mala. Eu acho que se eu não tivesse tido esse direcionamento desde criança, desde o meu preparatório, terminando meu 7º ano e toda a direção que eu tive depois, sem o método de ensino de Sarja, sem isso que ela bolou, acho que poderia até ser boa, mas talvez meio perdida, meio desorientada, meio sem rumo, sem muita direção, sem muito... Não é valor, mas sem finesse. É clichê dizer, mas eu amo a Tia Alice, amo a Tia Alice, amo a Tia Alice. E a gente não é muito parecida, mas às vezes a gente é parecida. Mas ela realmente é uma âncora, né, na minha vida também. Porque eu costumo dizer, tipo, toda a minha trajetória de vida eu devo à dança.
E se eu devo a dança, eu devo a ela, porque é ela que me introduziu na dança, é ela que lá atrás me deu uma bolsa de estudos de 100%. Poxa, eu morava no Rio das Pedras, eu fazia um clube escolar, logo eu já não pagava algum lugar para fazer a dança, né? E a dança contribuiu imensamente na minha educação como pessoa, como ser humano, na minha conduta. E não tem como falar de dança sem falar na minha vida, sem falar de Alice Arja. Eu acredito nela. Os gênios de trabalho duro superam aqueles que simplesmente nasceram gênios. Porque pense em alguém que trabalhe duro, filho. Ela trabalha duro. E ela supera muita gente que talvez, não que seria gênio, mas, por exemplo, que tem facilidades. Se você está buscando desenvolver o seu método de ensino, se você está buscando melhorar como professor e até como pessoa, porque vai espelhar na sua vida pessoal também, acredite, confie que você vai colher bons frutos no final.